Fala, meu camarada, final do ano chegou. E aí, agora o que você vai fazer? Como é que você vai se preparar pro ano que vem? Eu resolvi sair da toca e te ensinar algumas coisas de forma simples, fácil, para que vocês possam viver o tão sonhado ano dos sonhos. Mas por enquanto, fica de olho aí no passeio, onde a gente vai começar a bater esse papo. Fala, meu amigo. Boa tarde. Ele é o chá do dragão, mas não tem. Não estou achando. Então vai ser que tal? Eu vou separar esse vídeo em 5 oportunidades, em 5 dicas simples, mas que eu acho que vão fazer toda a diferença pra você. Antes de tirar do papel, você tem que botar no papel. Acho que eu encontrei um bom lugar pra gente continuar batendo esse papo. Peraí. A ideia desse vídeo, quando eu pensei nele, foi exatamente por conta desse meu background. Mas eu senti que tava na hora de deixar de ficar nessa toca. E eu acho que isso tem muito a ver com você. É um reflexo de tudo que eu aprendi, em parte das dicas práticas que eu queria dar pra vocês. E agora eu quero que você sente um pouco, porque foi tudo muito leve, muita palhaçada, mas o assunto vai ficar um pouquinho mais denso. Vamos lá. Primeiro, por que eu acho que o autoconhecimento ele é tão importante e tão primordial, né? Hoje em dia, se você for procurar na internet formas de ficar rico, formas de ganhar dinheiro, de mudar de carreira, muitas vezes as pessoas vão falar pra você que você tem que modelar alguém, que você tem que escolher alguém que você gosta, que fale ou que faça coisas que você gosta e de alguma forma você imitar essa pessoa, se vestir igual ela, falar igual ela, às vezes até mesmo copiar o conteúdo dela. Não é que não tenha valor isso. Muitas das pessoas com as quais eu trabalho, elas têm as suas referências. Mas cara, pelo amor de Deus, sabe? Porra, vai perder a tua autenticidade? Será que vale a pena você deixar de ser autêntico, leve, verdadeiro, espontâneo? Eu tô tentando ser aqui só porque você na verdade quer ganhar dinheiro? Se você não sabe quem você é, o que você gosta, quais são seus valores, seus princípios, você muito provavelmente vai fazer coisas como as que eu fiz em 2019, final de 2019 e início de 2020. Eu queria muito alcançar um lugar maior e eu não conseguia. Eu fui entrar na internet, óbvio, para ver a possibilidade de ganhar dinheiro. A maior propaganda que tinha era dos mercados de afiliado. E de alguma maneira eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou aproveitar que o marketing digital ainda tá engatinhando aqui no Brasil e eu vou, na verdade, vender os produtos de outras pessoas. Qualquer post que você fizesse, impulsionasse, basicamente te levava para uma página de venda e a galera comprava. As pessoas simplesmente compravam, porque todas elas estavam mais ou menos uma mesma linha vibracional. Todas elas passavam mais ou menos por uma mesma coisa, que era a ideia de que você vai ficar rico rápido, fácil, sem trabalho e que de alguma forma todo mundo que não faz isso é otário. E com isso, todos os meus valores, princípios, eu não queria nem saber. Eu só queria ficar rico, porque eu queria jogar na cara dos meus amigos. Aonde fica a sua alma, o seu espírito no meio disso? Porque, cara, no dia que eu resolvi comprar o produto que eu tava vendendo, porque me fizeram essa pergunta, um amigo, como você já usou esse produto? Eu falei, não. Cara, era um negócio assim, de outro mundo. No dia que eu comprei o produto, eu me arrependi muito. Porque eu fui testar o produto, eu vi que a parada era uma merda. Eu vi que era muito ruim. E nesse dia, eu não consegui dormir. E eu fiquei vários dias tentando provar que o produto funcionava, usando os sinais que eu recebia lá. E, na verdade, eu mais perdia do que ganhava. E aquilo me deixou num estado de nervos, de ansiedade insano. Porque depois eu comecei a querer simplesmente me tornar um trader e ganhar muito dinheiro com opções binárias. Porque eu queria provar para as pessoas que elas estavam erradas. E sabe o que aconteceu? Eu perdi a minha alma. Eu, na verdade, perdi o meu senso de propósito. Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Aquele dinheiro não tinha nenhum valor. E isso, na verdade, me fez muito mal. Não pense somente em modelar. Por que eu falei isso? Porque, na verdade, de alguma forma, eu estava modelando o Rui. Você entende o que eu quero dizer? Eu estava fazendo as mesmas coisas que ele, falando as mesmas coisas. Eu queria ter a mesma roupa que ele. Na saída desse momento, eu, na verdade, acabei parando. Eu virei estagiário. Olha que loucura. De dono de empresa, eu virei estagiário. E na minha história tem vários momentos como esse, tá? Nos últimos 10 anos. Eu virei estagiário de uma empresa de identidade visual e branding. E esse foi um período muito bom.
onde eu recuperei muito do meu propósito, mas foi um ciclo que se encerrou rápido por conta dos sócios da empresa e não pela minha interação necessariamente. Por que não só eu não fiquei rico fazendo o que o Ruiter fazia, como também eu não fiquei rico fazendo o que eu aprendi a fazer depois, que é um serviço caro? Porque eu ainda estava recuperando o meu propósito, recuperando a minha identidade, entendendo quem eu era e de uma forma mais profunda. Quem trabalha na linha do autoconhecimento trabalha na linha da firmeza. Quem se autoconhece decide as coisas. Depois que eu passei por esse processo de autoconhecimento, eu decidi que eu queria tomar as rédeas, porque isso tudo que aconteceu foi no aleatório. Nada dessas coisas eu de verdade decidi para minha vida que elas iam acontecer. Elas foram acontecendo simplesmente. Não abra mão do autoconhecimento para parecer alguém que você não é. Descubra quem você é, traga essa identidade à tona e seja feliz. Porque no final das contas, a paz interior é tudo que você precisa. E agora vamos andar um pouco. Eu ainda tenho mais algumas coisas para falar além de autoconhecimento. A simplificação, a sistematização, o desapego e a autoconfiança. Começando a ficar um pouco preocupado porque aqui, como dá para ver, o céu aqui está começando a escurecer. Eu agora vou simplesmente começar a caminhar. Valeu! Mano, isso é uma nuvem descendo. Isso é uma nuvem. Eu juro pra vocês que isso é uma nuvem. Olha lá, acabou de descer. Caralho, que foda! Guará! Um lobo guará! Vou tentar não assustar ele. Olha isso. Tentando dar espaço porque eu não sei se é filhote. E continuando a nossa saga, agora a ideia é a gente falar sobre simplificação. Antes, bora passar aquele cafezinho e dar aquele olhar na rua pra gente continuar esse papo. Enquanto isso, vou deixar vocês me assistirem por alguns segundos aqui, editando um vídeo enquanto me preparo pra ir pra rua. Bom, meu amigo, consegui um tempinho pra vir pra rua, não mostrei uma cena de cafezinho aesthetic. E é exatamente por quê? Porque a ideia desse ponto do vídeo é te ensinar a simplificar. Você me viu ali editando, tava só fazendo a parte de decupagem, legenda. Eu nem tava fazendo assim uma edição muito profunda, com motion, com cortes muito dinâmicos, exatamente por uma questão de aprender a simplificar. Se eu tivesse que editar todos os vídeos da forma mais power, master blaster, como é que a gente edita 22? Como é que a gente edita 30? Então tem que ter aqueles que a gente sabe que vão entrar na lista do Meta Ads, que vão entrar em algum tipo de coisa, como sei lá, na página de vendas, e selecionar eles e fazer uma sequência onde, né, a partir daqui eu consiga fazer os melhores vão receber tratamento e os outros que não são mais importantes não vão receber tanto tratamento. Poderia estar agora em casa, naquele lugar lá que vocês viram. Mas sabe o que acontece? Se eu dependesse de todas aquelas condições para gravar esse vídeo ou qualquer outro vídeo, sabe quantos vídeos eu ia gravar? Nenhum. E isso é muito importante porque assim, quem vê muito vídeo, o cara vai anotar uma porrada de técnica. Aí ele fala assim, não, eu vou fazer a técnica tal,
E sabe o que acontece quando ele anota 1 milhão de técnicas para fazer? Ele simplesmente não faz nenhuma, porque ele dá uma sobrecarga mental. Porque no final das contas ele quer um êxito, mas ele não consegue construir um caminho que facilita o êxito para ele. Ele acaba preferindo, na verdade, um caminho que dá para ele uma sensação de que ele, na verdade, já conseguiu o que ele quer, que ele já alcançou um resultado grande, quando na verdade ele ainda não alcançou porra nenhuma, porque na verdade ele ainda nem começou, mas ele tem a sensação de sim, agora eu já sei, agora eu sei, eu tô preparado, quando na real não. Eu já trabalhei num determinado serviço onde a pessoa tinha ClickUp, Monday.com, Zoom, Google Meetings, uma porrada de sistema. E sabe o que acontece? A gente só precisava de uma tabela de Excel. Mas calma aí, começou a chover muito. Bom, o que importa é o seguinte. Você muito provavelmente está pensando numa lista gigantesca de coisas para você mudar esse ano. Viu 10 mil horas de YouTube, ouviu 1 milhão de podcasts e você segue diversas pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira, sobre finanças. E qual é o maior problema disso? Não fez a parte mais importante, que era entrar em ação. Você muito provavelmente está agora, na verdade, sobrecarregado de informação, acreditando que tem vantagem sobre os demais, e eu tô falando isso porque eu acreditava muito nisso, e de alguma maneira eu muito pouco fazia. E isso me deixava muito triste, porque eu via às vezes pessoas que não eram tão boas, não eram tão inteligentes, não eram pessoas que chamavam tanta atenção, às vezes até ali no meu grupinho, e de alguma maneira elas obtinham resultados melhores do que os meus, ou até mesmo às vezes resultados que eu sempre quis e nunca tive. E eu durante muito tempo fiquei procurando assim, por que essas pessoas conseguem ter esse tipo de resultado e eu não? E dentro desses 10 anos, depois que eu entendi que eu precisava simplificar e alcançar uma mentalidade um pouco mais minimalista, um pouco mais essencialista, eu mudei muita coisa. Quando eu migrei para prestar serviço para a galera do digital, no início eu queria fazer página de venda, fazer post, carrossel, legenda, o roteiro, queria filmar, editar. E sabe o que acontecia? Eu, na verdade, mal conseguia andar. Eu tinha excesso de trabalho, eu não conseguia cobrar bem por esses trabalhos, porque eu não me considerava bom o suficiente. E, ao mesmo tempo, eu estava sempre cansado e com pouca grana, que era, na verdade, o que eu realmente estava buscando. Depois de experimentar todos esses serviços, decidi que eu ia só editar, fez toda a diferença. Eu fui vendo que existiam tendências em mim. E talvez aí você esteja aí do outro lado, você também tem as suas tendências. Às vezes você prefere mais fazer uma coisa do que outra. Mas eu vou fazer a outra porque a outra dá mais dinheiro. Pô, sério mesmo que você vai fazer isso? Você vai se trair? Eu te digo, escolha uma dessas coisas e se dedica a ela. Em algum momento eu falei, não, cara, eu vou fazer 10 mil horas de edição, eu vou fazer pelo menos 300 vídeos antes que eu diga que quero fazer outra coisa ou que isso aqui não me dá o que eu quero. E eu só investi em uma única área. Você não precisa de 1000 vídeos. Você às vezes precisa de aquele lá que te inspirou. Volta naquele vídeo, assiste várias vezes, dá essa monetização pro criador de conteúdo que você gosta. Evita de somar camadas. Como você ainda não está em ação, não vale a pena você ter todos os sistemas do mundo. Sim, vale a pena você ter sistema. Sem sistema, você dificilmente vai alcançar os seus objetivos. Esse é o papo para daqui a pouco. Mas a real é a seguinte, pessoas que são leves e que tomam decisões simplificadas, elas alcançam mais rápido as metas delas. Elas conseguem evoluir mais dentro do que elas estão fazendo. Eu sempre gostei muito de ser esse cara que, na verdade, entende tudo, sabe de tudo, conhece de tudo um pouco. Só que isso não me fazia nada mais do que um papagaio. No mundo real, fora da internet, onde a gente consome conteúdo e a pessoa conta a história que ela quer e a gente acredita, porque a gente não tem muitas vezes o insumo para distinguir o que é real, o que não é real do que aquela pessoa tá falando. Eu digo assim, na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus parentes, eles vão sempre, digamos, exigir uma prova, né? Uma prova real, assim, se essa pessoa tá fazendo ou não tá fazendo o que ela disse, se ela sabe ou se ela não sabe. Até porque como é que eles vão contratar o seu serviço ou te indicar? Como? Se na verdade eles não têm certeza se não é só garganta. É muito mais interessante que nesse momento você seja um mais no que você está fazendo, você saiba exatamente como ser o melhor possível naquilo dali, do que você ser uma pessoa que na verdade não tem a menor condição de tocar o barco sozinho. Porque principalmente no mundo da prestação de serviço, o seu cliente ele não quer ser excluído, ele sente que ele precisa que você represente ele, mas ele também não quer ter o trabalho operacional que você vai dar para ele. Não é porque você viu um vídeo que você sabe. Você só sabe a partir do momento que você faz. Assistir o vídeo não te faz saber, por mais que teoricamente você tenha esse conhecimento.
A gente vive uma série de rotinas, a gente vive uma série de necessidades e que simplesmente elas não vão simplesmente se curar ou parar. Por exemplo, agora, meu vizinho tá aqui simplesmente metendo a serra numa altura do cara. Não é como se fosse uma implicância comigo, mas ao mesmo tempo eu precisava gravar. Eu precisava criar um sistema, e sempre um sistema simples. Ao invés de ficar chateado e tentar, porque eu queria gravar tudo num dia só, eu simplesmente abri o coração e falei, cara, eu vou desenhar como vai ser minha semana. Vou fazer isso, isso, isso. Vou filmar em todos os intervalos. Sempre que eu sentir algum intervalo, eu vou estar com a minha colinha. Isso é uma forma de sistema. Eu, esse ano, comecei um tratamento e faz parte do meu objetivo pro ano que vem começar a me preparar para fazer uma cirurgia preventiva de calvície. Só que eu cheguei pro dermatologista e falei o seguinte, eu falei, me passa todos os remédios, eu vou tomar todos, eu vou fazer todas as rotinas. Ele falou, eu não te aconselho a fazer isso. Por que você não me aconselha a fazer isso? Ele falou, porque senão a gente não só vai te sobrecarregar de tarefas e aos poucos você vai começar a deixar de fazer, como eu nunca vou conseguir rastrear qual realmente é o remédio que faz efeito e pra gente dar sequência, aumentando ou diminuindo a dose. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, em alguma forma eu vou fazer aparecer pra você a ferramenta que eu acho que é essencial. Muitas pessoas chamam ela de roda da vida. Quadro de trabalho onde você tem de 8 a 12 áreas da sua vida principais e você vai dando uma espécie de uma nota para a qualidade de cada uma delas. Além de que ter esse framework já vai te facilitar, já vai simplificar a sua visão, vai tornar tudo menos abstrato, eu vou te dizer para você fazer uma única coisa, para você achar uma única coisa para mudar. Porque se você tentar mudar todos os pilares da sua vida ao mesmo tempo, volta a questão da simplificação. Você vai acabar muito próximo da onde você começou. Você pode crescer bem de maneira generalista, igual um asterisco, mas você vai estar sempre sofrendo aquela sensação de que na verdade sua vida não mudou o suficiente. Por exemplo, eu escolhi no ano passado que o meu pilar ia ser finanças, que acaba incorporando carreira também. Para esse ano eu quero o pilar da saúde. A gente muitas vezes se foca em como que eu vou fortalecer o que em mim é fraco, quando na real muitas vezes para você sentir as primeiras mudanças positivas na sua vida você precisa focar no que você é forte e não no que você é fraco. Coisas que você gosta e quer fazer, qual dessas daí você acredita que você consiga despontar mais rápido? Tentar melhorar nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, no fitness, na saúde, na espiritualidade, você dificilmente vai se movimentar o suficiente. E é pensar que, assim, é igual um sistema, uma placa. Existem algumas partes dessa placa que podem fazer com que todo o sistema desmonte. E você tem que tentar achar qual é essa pedra basal que vai desmontar esse sistema e que vai fazer com que todas as outras áreas dessa roda da vida, dessa roda do Dharma, comecem a funcionar. Porque você não vai conseguir abraçar o mundo. E você precisa, é óbvio, sistematizar as coisas. O que você sofre é porque você quer uma coisa customizada para você. Só que você tem que bancar. E a única forma disso acontecer é a seguinte, por exemplo, eu quero exercício físico, então assim, eu tenho que ter toda a roupa do exercício físico já pronta. Na hora de eu ir dormir, o sapato já precisa estar do lado da cama. Para assim que eu tomar meu café, ou melhor, assim que eu levantar, eu já tirar o meu sono trocando de roupa. Eu tô fazendo uma coisa simples e sistemática, porque no final das contas tá te faltando essa base. E agora voltamos pro modo boné, a ideia agora é dar um pulo na rua. Porque, cara, se tem uma coisa que na verdade é dita e muito mal compreendida, é o desapego. Mas eu vou deixar isso pra daqui a pouco. Sobre desapego, uma coisa interessante é exatamente essa. E eu queria falar, na verdade, do desapego de dar certo, do desapego das expectativas. Quando eu chego aqui, irmão, como vai ter jogo do Mengão, tá impossível de gravar aqui hoje. Pode ser que ninguém veja esse vídeo, pode ser que meu vídeo não dê visualização nenhuma, pode ser que esse primeiro vídeo não ajude em nada eu fazer a transição de carreira, ou até mesmo a criar um ativo no YouTube. Mas ao mesmo tempo, cara, eu resolvi que eu ia relaxar, eu não ia deixar de fazer o que eu tinha que fazer. Eu não posso deixar de fazer, porque senão eu caio na questão das condições novamente, sacou? Como eu me autoconheço, eu sei a importância de estar fazendo isso. Só que, claro, eu quero poder falar um pouco melhor, então eu vou para outro lugar um pouco mais calmo. Bom, como não deu pra filmar lá no Maracanã, comprei um negocinho, voltei com a bike pra um outro lugar, porque eu quero poder falar melhor sobre o desapego com vocês, porque lá tava impossível de som. Se liga.
Sabe por que eu gosto? Ali atrás tem umas pinturas rupestres. Não tem nada que eu acho mais maneiro do que isso. Basicamente todo mundo fala sobre desapego no nível material. E sim, você precisa doar as roupas e coisas velhas que você tem, porque aquilo é energia parada. Vamos falar que hoje você ganhasse muito dinheiro. Como que você ia colocar roupas novas dentro do seu guarda-roupa, se na verdade ele tá cheio de roupas antigas? Eu queria falar, isso que eu levei vocês lá no Maracanã, e acabou que aquela cena serviu toda pra eu explicar antecipadamente o que eu queria dizer. Era o seguinte, na verdade, eu tava falando de desapego emocional, porque sim, cara, é muito comum as pessoas ficarem chateadas quando elas estão começando os projetos delas, porque não dá visualização, porque não dá curtida, porque não gera venda. E por mais que você seja a pessoa que tenha que ser responsável pela viabilidade do seu negócio, você precisa conseguir fazer com que isso seja uma extensão de você de forma prazerosa. Porque senão você vai desistir, se você só ficar pensando em lucro rápido. Lembra lá do papo do autoconhecimento? Ou você vai fazer alguma coisa que depois pode fazer com que você se sinta um vilão da sua própria vida. Tipo, inicia todo um processo, um ciclo de autossabotagem. E por isso que eu comecei falando sobre autoconhecimento e a importância dele. Porque é tudo muito simples. Tipo, eu não larguei meu emprego antigo, eu não disse pra todo mundo, ó, a partir de hoje virei youtuber e acabou. Não, eu simplesmente, na verdade, comecei a gravar enquanto eu tô fazendo todas as outras coisas normalmente, não contei nada pra ninguém. Porque isso, pra mim, acelera muito a necessidade de eu me provar. Então eu falei, não, cara, isso é um exercício meu pra mim. Se você começa todos os seus negócios já com o apego de que aquela dali vai ser a sua última versão, aquela é a sua última cartada, porque provavelmente você tá duro agora e você quer provar logo que você é muito bom, como foi o meu caso lá em 2019, 2020, cara, você vai enfiar os pés pelas mãos e existe toda uma sequência de coisas. Então desapega. Às vezes eu tô falando hoje de desenvolvimento pessoal, mas amanhã pra mim vai ser melhor falar de criatividade. Depois vai ser melhor falar de empreendedorismo. Eu ainda vou me encontrar dentro disso, não tem problema. Eu como comunicador tô começando agora. E esse é que é o ponto mais importante. Imaginei terminar esse nosso último bate-papo num lugar que fosse agradável e tivesse, tipo, umas vistas bem cariocas pra você, tipo, se sentir bastante aqui dentro do Rio, né? Aproveitar esse clima de vlog que eu trouxe pra esse primeiro vídeo. Se você não tiver autoconfiança, você não vai fazer nada, porque no final das contas eu acho que eu não sou o suficiente e isso tudo é algo que no final das contas te auto-sabota, porque se você quer trazer uma mudança pra sua vida, uma nova perspectiva, você vai ser testado, você vai se testar, você não vai acreditar em você mesmo e muitas pessoas também não. Só que você vendeu um bom trabalho, você tem que falar com o seu cliente olho no olho, você tem que fazer ele acreditar na sua visão. O sonho dele é a sua visão. Meus amigos, vamos agora para o nosso último bloco. Caramba, que trabalho, queria fazer esse primeiro vídeo, vocês talvez não imaginem. Queria dizer sobre autoconfiança é o seguinte: se você já tiver a mente de que você não vai conseguir, de que aquilo dali na verdade não é pra você, você dificilmente vai realmente alcançar alguma coisa, porque a pessoa vai farejar, você vai transmitir determinadas coisas negativas que podem fazer com que você seja repelido ao invés de desejado. Você, ao invés de ficar magnético no polo que atrai, você fica magnético no polo que repele. Isso também serve para o trabalho, porque quando você está oferecendo o seu serviço, você precisa entender que você é a pessoa. Você precisa demonstrar para o cliente que você tem a capacidade, a tenacidade, todos os atributos, sejam lá quais forem que ele esteja procurando ou mesmo que você esteja ofertando. Porque se você não tiver o culhão azul, dificilmente você vai conseguir evoluir bem. Existem muitas formas de vender, é claro, e muitas formas de se posicionar. Você, na verdade, pode ser só o cara que vai ser o cara simples, vai vender coisas simples, sem fazer grandes propagandas. Mas dificilmente, falando de conquistar sonhos, você sonha com algo tão básico. Algo, eu posso dizer, medíocre, vai no máximo na média da maioria das pessoas. Porque senão você talvez já tivesse o seu sonho realizado. Você não estivesse buscando novas formas de fazer. Se você está buscando novas formas de fazer, ou até mesmo uma forma inicial de fazer, é porque o que parece que está ao seu alcance, na verdade, exige esforço extraordinário. Exige você sair do seu conforto, exige você se preparar, você investir. E aí vale a pena dizer, a autoconfiança, ela não é só fazer um bom corte de cabelo, botar uma roupinha arrumadinha, sair de relógio. É claro que essas coisas que podem fortalecer a nossa fantasia, a nossa indumentária, elas podem muito ajudar a gente a obter êxito. Porque sim, elas nos ajudam a, na verdade, controlar a forma como o outro vê a gente. Só um minuto, agora vamos entrar num lugar muito louco. Caraca, hein? E binga, saímos em outra praiazinha. Olha a praia do túnel essa aqui.
Cara, vocês não sabem o quanto eu tô satisfeito e feliz de ter conseguido gravar esse primeiro vídeo. Esse é o último bloco. E sim, deu trabalho pra caramba, eu tive que me desinibir, eu tive que arranjar tempo, porque ele foi feito em todos os meus intervalos. Vai acontecer ainda muitas vezes aqui dentro desse canal, porque ele é uma extensão do que eu tô fazendo agora. A autoestima, ela não é cortar o cabelo e botar uma roupinha só pra tentar manipular a percepção dos outros. Porque sim, a gente tem essa capacidade, dependendo de como a gente se porta e se veste, isso pode projetar determinadas coisas da nossa identidade que podem fazer mais sentido ou menos sentido. Só que no final das contas, a autoconfiança ela é tipo um sentimento interno. Ela não pode depender desse tipo de condição, da melhor roupa, da melhor luz, do melhor isso, do melhor aquilo. Você precisa acreditar que você é que é o brabo, a sua bola é que é azul. No sentido de disputa com os outros ou em relação à mulherada, não é isso, mas é tipo assim, você é o melhor que você pode dentro da sua vida. E na real, não é você que está procurando as coisas, e sim as coisas que estão procurando você, ou procurando a sua melhor versão. Por que a autoestima ela é tão importante? Ela é algo que na verdade vai te ajudar a balizar de verdade as suas conquistas, independente do quanto você consegue ou não manipular alguém. Tive bastante dificuldade de fazer esse último bloco, eu perdi material, eu tive vergonha da minha aparência, eu tive vergonha de falar em tal situação. Por quê? Porque no final das contas eu queria sempre parecer muito mais foda do que eu realmente sou, para que você, na verdade, que tá me assistindo, ache que eu sou mais foda do que eu sou. Aí pensa comigo, até onde esse esforço sintético ele é bom pra você? Até onde ele é realmente autoestima? Até onde ele é autoconfiança? Porque se eu dependo de estar com um corte de cabelo, trocar de roupa, um equipamento bacana pra, na verdade, o tempo todo te manipular na minha percepção, significa que lá no fundo eu sou muito inseguro. E é isso que eu tô te convidando a olhar, pra você parar de, na verdade, ser um cara inseguro. Porque pensa comigo, se você tá numa balada, você quer ficar com alguém, você tem que ter confiança e postura na hora de chegar na pessoa. Se você já chega achando que aquela pessoa vai te dar toco, que ela não quer muito, é melhor nem chegar. Vai perturbar a pessoa toda, vai atrapalhar ela dançando, vai ficar frustrado, vai ser zoado pelos amigos e na verdade não vai conquistar o que você quer. E se você tá procurando alguma coisa, se você vê esse tipo de vídeo de desenvolvimento pessoal e você tá vendo esse vídeo até agora, primeiro, pô, cara, senta o dedo no like aí. Mas agora voltando pro nosso assunto, você consome esse tipo de conteúdo, é porque de alguma maneira, ou você vai começar uma transição de carreira, de estilo de vida, ou você na verdade já está fazendo isso e ainda não obteve êxito. E por isso eu tô insistindo tanto no passo da autoconfiança. Porque se você é realmente autoconfiante do que você faz, da sua capacidade, você não depende da aprovação dos outros, você não depende do like do outro. E aí o que vai acontecer? Você vai se sentir melhor fazendo o que você tá fazendo, você vai fazer com mais leveza e vai consecutivamente alcançar mais resultado. Porque muitas vezes o que nos trava é exatamente o medo do julgamento do outro, um julgamento imaginário, que às vezes o outro não tá fazendo ou não vai fazer. Você é uma pessoa que agora já tá munida do senso de que autoconhecimento é importante. Então você não vai fazer qualquer coisa por qualquer motivo, porque alguém te vendeu uma versão alternativa que na verdade não compreende as necessidades da sua alma, a sua identidade, personalidade. Você vai agir com simplicidade, porque na verdade você sabe que quanto mais camadas você colocar, menos ação você vai ter. Você vai sistematizar para que você possa continuar fazendo de maneira rotineira o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, e você vai de alguma maneira estar fazendo isso sempre desapegado. Você vai lançar vídeos, você vai criar filmes, você vai fazer desenhos, você vai fazer sei lá o que você gosta de fazer, voltado para o seu interesse, para o seu desejo, como se fosse um grande portfólio da sua vida, como se você fosse o artista da sua própria vida, para que viver seja arte. Para que você deguste a arte de viver. Você não pode ficar dependente de like, de aprovação de amigo, de familiar. E você não pode deixar para produzir ou apresentar quando já estiver bom. Você tem que conseguir apresentar do jeito que tá. Por quê? Porque você é autoconfiante. Você sabe que você não precisa acertar em 100% dos detalhes para você ser querido, para você ser gostado, para você ser escolhido. E você precisa ter essa crença em você. Ou construir, ou se apegar a ela. Pelo menos no primeiro momento, porque ela vai fazer muita diferença. E basicamente é isso, galera. Eu não tenho muito mais coisa pra falar, foi muito maneiro até aqui. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com a sua galera, porque vai que ele faz diferença. Tô aí novo no mercado, então já me segue, porque tem muita coisa pra 2026. E valeu!